Olá, você está no Jurisdicando, o canal com conteúdo de direito mais interessante da internet no momento. Assine o canal, clique na sinetinha e nos acompanhe. Nessa segunda parte do nosso encontro literário, Direito e Literatura, estudando o nosso romance de Victor Hugo, Os Miseráveis, vamos pegar o segundo personagem, que é justamente a filha da nossa primeira parte de conteúdo, a filha da Fantine Cosette. She's soft to touch. She says, Cosette, I love you very much. I know a place where no one's lost. Se vocês se recordam, eu comentei que ela foi deixada numa cidade próxima e a mãe dela mandaria dinheiro para essa família cuidar dela. O que, infelizmente, a nossa personagem materna não sabe é que, infelizmente, a filha dela não está sendo cuidada do jeito que foi prometido. A família que está cuidando da Cosette, infelizmente, decidiu que ela serve para um trabalho em casa. Ela foi transformada em uma empregada para todos os serviços. É uma estalagem, ela limpa, passa, varre. Ela, inclusive, apanha sem motivo algum. Aquela promessa de que ela seria bem cuidada, que estudaria, não é cumprida. Ela simplesmente é reduzida a um trabalho análogo de escravo. Ela não tem nada a dizer, ela tem que servir a toda a casa e às vezes chega a um ponto que se dá a entender que talvez ela possa ser explorada de outras formas muito mais escusas. E aí, se você se pergunta, será que é correto reduzir uma criança, mesmo que não seja sua filha, ou qualquer desculpa, de repente, porque infelizmente, dando um spoiler, olha o aviso de spoiler, a mãe da Cosette vai vir a falecer e ela não vai poder mais mandar dinheiro. Mas mesmo assim, quando ela mandava dinheiro, ela ainda era explorada. Não que isso seja uma desculpa. Mas essa situação da Cosette, de ser uma criança colocada a trabalho, sem qualquer contrapartida de estudo, de cuidados. Será que isso é correto? Eu gostaria muito de saber a opinião das minhas colegas do canal. E aí, o que é que vocês acham? Olá, tudo bem com você? Nessa segunda parte do vídeo, eu vou tratar com vocês de uma análise mais jurídica das condições às quais a Cosette é submetida. Conforme a Ivy falou na primeira parte, se trata evidentemente de trabalho infantil. Para o direito, a maior preocupação de crianças e adolescentes deve ser com a sua formação educacional e com atividades recreativas, justamente para poderem se desenvolver e criar um projeto de vida conforme a sua própria personalidade e seus ideais. A história da Cosette retrata a história de muitas crianças no Brasil, sendo estimado que aproximadamente 1 milhão de crianças no Brasil se encontram em situação de trabalho infantil irregular. Além disso, esse número com certeza é menor do que o real, por causa de subnotificação e da dificuldade da fiscalização de mapear todo o território nacional. A história da Cosette, do trabalho infantil, é mencionado também no conhecido conto da Cinderela, que ela fica órfã e aí a madrasta acaba usando ela como uma mão de obra doméstica, não se importando com os interesses da criança, mas apenas na utilidade que a família consegue ver nela. E esse é bem relacionado com o que acontece no caso da Cosette. Então dá pra ver, né, se é uma história tão retratada, quanto que ela não deve acontecer na realidade. E diferentemente dos contos
dos Miseráveis e da Cinderela, na vida real o trabalho infantil dificilmente tem um final feliz. O que se verifica é que muitos trabalhadores adultos resgatados de trabalhos em condições análogas a de escravo, quando eram crianças, foram submetidas também a trabalho infantil em condição irregular. E aí isso acaba impedindo a formação educacional, o que depois, na fase adulta, acaba dificultando a inserção no mercado de trabalho, a melhores empregos e condições de remuneração. E isso acaba tendo reflexos também na velhice, pela dificuldade de criar uma estrutura para poder prover na aposentadoria. No caso específico da Cosette, ainda que trata do trabalho infantil doméstico, tem uma grande dificuldade de notificação, que é a inviolabilidade do domicílio. Como é diferente, né, para uma fiscalização em empresa, não precisa ter um aviso ou pedir autorização. A fiscalização pode justamente para conseguir constatar a situação real do trabalho naquele lugar. Mas a Constituição assegura a inviolabilidade do domicílio. Então, apenas em casos muito específicos é que pode haver a entrada forçada. E, em regra, depende de uma autorização judicial, de um procedimento mais específico, o que acaba tornando também o trabalho doméstico e infantil ainda mais subnotificado, embora ele aconteça muito. Olhando para um aspecto mais prático, a partir de que idade que é possível que adolescentes trabalhem? A Constituição estabelece que, em regra, o trabalho pode acontecer a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. A aprendizagem tem um caráter social muito importante, porque ele permite que os adolescentes, no caso, contribuam com a renda familiar de uma forma lícita e sem prejudicar os seus estudos, porque um dos requisitos da aprendizagem é a matrícula e a frequência escolar. Então, a aprendizagem assegura o direito à profissionalização e facilita uma posterior inserção no mercado de trabalho sem prejudicar a frequência à escola. Em relação ao trabalho a partir dos 16 anos, é importante dizer que entre os 16 e os 18 anos, o trabalho do adolescente ele é especialmente protegido, porque ele não pode acontecer no horário noturno, nem envolvendo atividades perigosas e insalubres. Justamente por isso é que às vezes se diz que até os 16 anos o que existe é o direito ao não trabalho, justamente porque antes disso o foco é a frequência escolar e atividades recreativas para desenvolvimento das aptidões da criança, enquanto pessoa em desenvolvimento. Muitas vezes, quando se fala de trabalho infantil, o que vem na cabeça de parcela das pessoas é de artista e atleta mirim. Pessoas que já ganharam destaque, que já estão na mídia, e por isso essa visão acaba causando um estranhamento quando se fala da necessidade de regulação e de fiscalização desse tipo de trabalho, porque o que as pessoas veem é só aquele trabalho na vitrine, pronto, e não tem muito acesso a ver como que é o bastidor do trabalho dessas pessoas, todo o preparo, todo o desgaste causado pela supercompetitividade que existe, a descartabilidade que é experimentada desde cedo pelas crianças, isso acaba afetando o desenvolvimento delas, porque como elas ainda são pessoas em desenvolvimento, elas têm uma dificuldade de saber o que é a realidade, o que é o trabalho, e essa lógica de hipercompetitividade, descartabilidade, acaba impactando na formação dessas pessoas. E acaba tendo reflexos que não são vistos por quem consome apenas o produto final, que está vendo na TV, quem conseguiu chegar nos holofotes, né? Então, o trabalho de artistas, antes dos 14 anos, ele é possível, a gente vê direto em novela, em programa de TV isso acontecendo, mas ele tem que ter um acompanhamento específico com psicólogos, com a família, tem que ter uma autorização específica de um juiz, e além disso não pode comprometer o desenvolvimento da criança, no caso. Mas a regra não é essa. Quando se fala em trabalho infantil, não se pensa apenas em proteger as crianças e adolescentes que tiveram sucesso e que estão tendo acompanhamento devido. O foco é aquele trabalho que fica mascarado, que fica velado, que é irregular. Crianças trabalhando em carvoarias, crianças trabalhando sendo sexualmente exploradas, trabalhando como a Cosette, no caso da Cinderela, em condição de trabalho doméstico, no qual o interesse das crianças em si é totalmente desconsiderado e eles são vistos apenas como uma mão de obra para ajudar ali a
na sobrevivência daquele núcleo familiar, ou às vezes essas crianças nem estão mais nos seus núcleos familiares, né? Elas já foram enviadas para outra família, com a ideia de que ia ter uma oportunidade melhor, mas que na verdade, como a Cosette, acaba sendo explorada e tem uma dificuldade ainda maior de romper com o ciclo da pobreza, de conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. Então, nesse aspecto também, o livro do Victor Hugo, de 1862, levanta questões importantes e que ainda são frequentes nos dias de hoje. Essa foi então a segunda parte do encontro literário de Direito e Literatura, na qual a gente contextualiza livros e filmes, trazendo para como seria a abordagem pelo direito dos dias de hoje. E se você tiver algum livro ou filme que quiser que a gente comente aqui no canal, conta pra gente nos comentários. Se você gostou, curte e se inscreve no canal para mais conteúdo jurídico e nem tão jurídico assim. Até a próxima!